Welcome to your 18th day of class. Bem-vindo ao seu 18º dia. Que jornada, hein? Nós já tivemos até aqui. Quanta coisa você já aprendeu? Quantos tempos verbais você já consegue dominar, não é verdade? Quanta frase você já consegue montar a partir daí? Eu fico muito feliz quando a gente começa a chegar nessa reta final do nosso curso, porque eu vejo que você realmente está aprendendo, você está conseguindo chegar lá. E se você ainda tem alguma dúvida sobre qualquer tempo verbal, aproveita agora, tira suas dúvidas, usa o acompanhamento do professor que você tem, que ele está lá disponível para você, tá? Pergunta para ele, pede para ele te ajudar com pronúncia, com qualquer outra coisa que você precise, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre futuro perfeito. Eu sei que o tempo perfeito sempre vai ser um medo, vai ser uma dor de cabeça para a maioria das pessoas. Se não for o seu caso, que bom, se parabenize por isso, porque muitos estudantes da língua inglesa têm esse receio pelos tempos perfeitos. E nós já vimos presente perfeito, nós já vimos passado perfeito, e com o futuro não seria diferente, né? Nós temos aqui também o future perfect, o futuro perfeito. Quando a gente fala de tempos perfeitos, eu já expliquei isso no presente e no passado, nós não podemos pensar em tradução. Se você ficar preso a traduções, você vai ficar frustrado e você não vai conseguir usar esse tempo verbal da maneira correta. Aqui a gente tem que se preocupar com ideias, mensagens. O que a pessoa que vai te ouvir vai entender? Pense sempre isso. Se eu falo dessa forma, ele vai entender exatamente o que eu quero que ele entenda? Não vai? Então, eu estou usando o tempo errado. Todo tempo no inglês, perfeito ou não, ele transmite uma ideia diferente. E você já viu até aqui várias ideias, muitas ideias mesmo, vários tempos. Nós passamos pelo presente, passado e agora estamos entrando no futuro perfeito. Então, antes de mais nada, take a deep breath, respira, ignore esse nome perfeito aí, pense que é só mais uma particularidade do futuro e vamos lá, let's do it. Vamos começar primeiro entendendo para que existe esse tempo e por que nós precisamos usar. O futuro perfeito é um tempo usado para indicar ações futuras que serão completadas em algum momento no futuro. A gente usa esse tempo para descrever ações que ocorreram em algum tempo no futuro e que elas já foram concluídas no futuro. Mas, teacher, como assim? Se elas ainda vão acontecer, como é que elas já concluíram? Calma que eu vou te explicar agora. Veja a forma afirmativa. Nós vamos ter o sujeito, o verbo auxiliar. Qual que é o auxiliar de tempos perfeitos? É o have, certo? Quando a gente estava falando de presente perfeito, have. Passado perfeito, had. Agora, futuro perfeito. Não tem mais como eu mudar o verbo have. Então, eu vou manter o will e o have. Will, have. E o verbo também vai ter aquela mudança. Lembra daquela terceira coluninha que a gente aprendeu quando a gente estava vendo os verbos regulares, irregulares e os tempos perfeitos? Been, seen, done, gone, driven, drank, eaten. Só essa terceira conjugação de verbos, né? E o restante da frase. Vamos ver aí alguns exemplos. Primeira frase. Leia depois de mim. I will have read the book by the end of the month. I will have read the book by the end of the month. Eu terei lido o livro até o final do mês. Imagine que hoje é uma segunda-feira. Dia 15 do mês, você chega no seu amigo que te emprestou o livro e você diz assim para ele: olha, eu vou terminar de ler o livro até o fim do mês. Até o final do mês eu terei lido o livro. Já vou ter terminado de ler o livro. Veja que você usou terminado, que é um tempo perfeito, mas para uma ação que você ainda vai executar e que você vai terminar. É importante aqui que você estabeleça um prazo. Olha, até o final do mês, prazo, eu terei terminado a ação, o livro, de ler o livro. A ação que foi concluída. Entendeu?
Vamos ver a segunda frase. Ó. Leia depois de mim. By next summer, they will have built their home. By next summer, they will have built their home. O que eu falei aqui? Que até o próximo verão, dei um prazo, eles terão construído uma ação, a casa deles. Conclusão da ação. Então, eu sempre vou estabelecer um prazo e uma ação. Até o próximo verão, lá nos Estados Unidos é muito comum que eles dividam o ano em verões, né? Seria o nosso meio de ano onde a gente tem as férias de julho. Então, qual foi o prazo? Até o próximo verão, o que vai ter acontecido? Eles terão construído a casa deles. É uma ação que ainda vai começar, certo? Talvez ela já começou agora, mas provavelmente ela ainda vai começar e ela já tem um prazo para acabar. Number 3, leia comigo. At the moment that we get at the airport, the plane will have already left. Vou ler mais uma vez com calma, pode ler devagar, tá? Não precisa sair atropelando as palavras, não. At the moment that we get at the airport, the plane will have already left. No momento em que chegarmos ao aeroporto, o avião já terá partido. Ou seja, uma ação vai acontecer, nós ainda vamos chegar no aeroporto, nós não estamos no aeroporto ainda, então eu vou chegar no aeroporto, certo? E uma ação já vai ter terminado, o avião já vai ter saído. Viu só? Number 4. I will have already studied all the subjects by tomorrow. I will have already studied all the subjects by tomorrow. Eu terei estudado todos os conteúdos até amanhã. Mais uma vez, eu estabeleci primeiro um prazo. Qual foi o meu prazo aqui? Até amanhã. E o que eu vou ter feito até amanhã que eu ainda nem comecei a fazer? Eu já terei estudado todos os conteúdos. All the subjects. Subject pode ser assunto e pode ser sujeito também, né? Que a gente está vendo desde o começo nas estruturas dos tempos verbais. Subject pode ser sujeito, pode ser assunto e pode ser conteúdo também, tá bom? Então, deu para você entender como que é usado esse future continuous, future perfect, sorry. O futuro perfeito é sempre essa ideia. Uma ação vai começar e ela vai ter terminado em determinado prazo. Veja que todas as frases têm um prazo. Até o fim do mês, até o próximo verão, no momento em que nós chegarmos, até amanhã. Isso é muito importante, você determinar prazos para as coisas. Já vai te ajudar, já vai ser um macete aí, uma dica para que você consiga montar as frases usando o futuro perfeito. Vamos continuar. Agora eu tenho a forma negativa. Lembrando sempre que quando nós falamos de tempos perfeitos, nós usamos o have, certo? O verbo é o auxiliar que indica que o tempo é perfeito. Ele apenas indica que é perfeito. Ele não indica se é presente, passado e futuro. Por isso que no nosso caso aqui a gente vai usar o will. E como é uma frase negativa, nós vamos usar o will not. Ou won't have. Will not have ou won't have. Qualquer um dos dois está totalmente correto, tá? Vamos lá, a gente vai ver essa mesma frase, mas a gente vai ver agora na forma negativa. So pay attention and read after me. Leia depois de mim. I won't have read the book by the end of the month. I won't have read the book by the end of the month. By next summer, they won't have built their home.
Mais uma vez, by next summer they won't have built their home. Number 3, número 3. At the moment that we get at the airport, the plane won't have already left. Mais uma vez. At the moment that we get at the airport, the plane won't have already left. E a última frase, I won't have already studied all the subjects by tomorrow. I won't have already studied all the subjects by tomorrow. E aí, a forma negativa não é difícil não, né? É a mesma estrutura com not. Viu só? Vamos continuar aí pra gente entender direitinho e ter certeza que não tá ficando nenhuma dúvida. Nós temos agora a forma interrogativa. Veja bem, qual que é o verbo auxiliar que indica que o tempo é perfeito? Have, certo? Mas qual o verbo auxiliar que indica se é presente, passado e futuro? No nosso caso, will, porque estamos falando de futuro, né? Você dificilmente, assim, raramente mesmo, você vai ver o going to sendo usado no tempo perfeito, tá? Porque o going to já está na forma contínua. Por isso a gente vai usar sempre o will. Você vai ver muito mais o will do que going to. Teacher, quer dizer que eu nunca vou ver going to? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que só é 99% raro que você veja going to com have. Mas o mais comum mesmo é que você use o will. Na dúvida, usa o will que vai dar tudo certo, tá? Então veja bem, o have indica que é um tempo perfeito. Beleza, tá fazendo o papel dele. Mas ele pode ser tempo perfeito no presente, no passado ou no futuro. Como é que você vai saber a diferença? Se você usar o will. Se eu tenho o will e tenho o have, eu tenho o futuro perfeito. Tá bom? Vamos fazer perguntas então. Eu tenho que colocar o have lá na frente? Não, porque eu já tenho o will. Então é o will que vai lá para frente. Veja essas frases comigo, ó. São as mesmas frases que a gente já viu a tradução. Se você não lembra da tradução, volta um pouquinho a aula. Vai estar lá quando eu estava explicando as frases afirmativas, a tradução está lá. Olha no seu material em PDF. Se você quiser escrever a tradução embaixo dessas frases aqui, né, que vão estar aqui do lado, pode escrever também, não tem problema não, tá? Fique à vontade aí. Use o seu material em PDF como se fosse o seu caderninho de anotações do curso, tá bom? Vamos lá, leia depois de mim. Will you have read the book by the end of the month? Will you have read the book by the end of the month? Number 2. Will they have built their home by next summer? Will they have built their home by next summer? Number 3. Will the plane have already left at the moment that we get at the airport? Will the plane have already left at the moment that we get at the airport? E a última frase, number 4. Will you have already studied all the subjects by tomorrow?
Mais uma vez. Will you have already studied all the subjects by tomorrow? Ok, very good. Muito bem. Então, nós já vimos a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Lembrando que é muito importante que você use o have e, por favor, se é um tempo perfeito, o verbo precisa estar no passado particípio. Ele precisa estar naquela coluninha da terceira conjugaçãozinha de verbos que nós já vimos. Não esqueça, tá? Porque se você usa o have na sua frase, mas você não muda o verbo, esse have vai virar o verbo ter mesmo. Então a sua frase vai ficar total e completamente sem sentido para você que fala e muito mais para quem está ouvindo. Então, é um tempo perfeito, o verbo vai mudar sim. Se tiver outros verbos na sua frase, não tem problema. Esses não mudam não, tá? É sempre o primeiro verbo. Por exemplo, veja a frase número 3, onde eu pergunto, né? O avião já vai ter partido no momento em que nós chegarmos ao aeroporto? Nós temos, depois do have, nós temos o primeiro verbo, que é o verbo left, de partir, de deixar, né? De levantar voo. Mas também temos outro verbo, nós temos o verbo get na nossa frase. Mas esse get precisa estar no particípio? Não, porque ele não está acompanhado de nenhum auxiliar. O que está acompanhado do auxiliar have é o left, por isso que ele muda, tá bom? Então pensa sempre isso, é aquilo que eu te falei, ó. É sempre o comecinho da frase que vai ser alterado, especialmente em perguntas. Se você olhar para as 4 perguntas de uma forma geral, a única parte em que eu destaquei, que eu deixei em negrito, foi o começo da frase. É só ela que vai ter qualquer tipo de alteração. Todo o resto da frase é complemento, tá bom? So, would you like to see some examples? Vamos ver mais alguns exemplos aí pra gente praticar? Eu coloquei a tradução embaixo, então, à medida que eu for lendo, que você estiver entendendo o que eu tô lendo, tenta perceber quais são os prazos que são dados nessas frases. Em que momento eu mudei o verbo? Quantos verbos eu usei nessa frase? Qual foi a estrutura usada? Se ela está usada corretamente? Se ela faz sentido para você, tá bom? Vamos lá. Number 1. By Sunday, her life will have changed completely. By Sunday, her life will have changed completely. Number 2. By the time we graduate, we will have completed 3 years of study. By the time we graduate, we will have completed 3 years of study. And number 3, número 3, Patrick will have finished the report before his professor called him. Patrick will have finished the report before his professor called him. Ok, então, número 1, no domingo a vida dela terá mudado completamente. Estabeleci um prazo, no domingo, o que vai acontecer? A vida dela irá mudar. E pronto, a ação será iniciada e concluída. Tudo vai estar no futuro, mas não vai ter uma continuação. É diferente do futuro contínuo, onde algo iria acontecer e continuar acontecendo. Aqui não. Estabeleci um prazo, algo vai acontecer e vai ser concluído. Na segunda frase, quando nos formarmos, teremos completado 3 anos de estudo. Qual foi o prazo? Quando nos formarmos. O que vai ter acontecido? Nós teremos completado 3 anos de estudo. Uma ação que vai se iniciar, porque eu estabeleci um prazo e que ela vai ser completada. E a terceira frase,
Patrick terá concluído o relatório antes de seu professor chamá-lo. Então, qual foi o prazo? Antes de seu professor chamá-lo. O que vai ter acontecido? Patrick terá concluído o relatório. Viu só? Não é difícil não. É só você pensar sempre em ideia. Qual que é a mensagem? O que eu quero transmitir? Se você pensar assim e você colocar isso na sua mente, você vai conseguir montar frases automaticamente de forma natural. Ok? So, this is very interesting and don't forget to practice every day. Challenge yourself and make new sentences using all the structures you already learned. Desafie-se. Esse é a keyword, a palavra-chave que eu tenho para esse final de aula, quase final de módulo também, né? Se desafie. Se você não sai da sua zona de conforto, o seu cérebro entende que aquilo ali não é importante para você. Desafie-se, monte frases novas, use estruturas novas, tente montar um texto onde tem que usar todos os tempos verbais que você já viu até aqui. Não há limite se você está aprendendo e desenvolvendo um novo idioma. A gente está quase terminando o nosso último tempo verbal. Nós vamos aprender sobre o Future Perfect Continuous. See you there. Bye bye.